Memórias Póstumas de Brás Cubas, este é o capítulo de número 20, intitulado Bacharelo-me, ou seja, torno-me bacharel. Um grande futuro, foi o que o capitão disse no capítulo anterior. Enquanto essas palavras me batiam no ouvido, devolvia eu os olhos ao longe, no horizonte misterioso e vago. Uma ideia expelia a outra. A ambição desmontava a Marcela. Grande futuro? Talvez naturalista, literato, arqueólogo, banqueiro, político ou até bispo, bispo que fosse, uma vez que fosse um cargo, uma preeminência, uma grande reputação, uma posição superior. Então esse é o típico da pessoa que é vazia assim, nos seus propósitos, né? Por que eu digo isso? Quando a pessoa encontra a sua vocação, essa vocação não pode ser trocada por nada, nada, absolutamente nada. Então, se a minha vocação é, vamos lá, se eu quero ser naturalista, então não vai adiantar se eu for o imperador do mundo. Se eu for o imperador do mundo, eu vou usar esse meu poder para poder ser um naturalista, né? Se o meu chamado, a minha vocação... Lembre, vocação aqui, vocatio, né? Vocação é chamado etimologicamente, né? Embora chamado seja mais religioso, mas é isso que é uma vocação. É algo que te chama e é aquilo que te chama, não é uma outra coisa, né? Então, se a minha vocação é ser arqueólogo, então não vai adiantar de nada eu ser outra coisa. E é interessante que até bispo ele coloca, né? Não, bispo que for, que seja bispo, né? Mas algo que me traga preeminência. A ambição, dado que fosse águia, quebrou nessa ocasião o ovo e desvendou a pupila fulva e penetrante. Adeus, amores, adeus, Marcela. Dias de delírio, joias sem preço, vida sem regime, adeus. Cá me vou as fadigas e a glória. Deixo-vos com as calcinhas da primeira idade. E foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade esperava-me com as suas matérias árduas, estudei-as muito mediocremente e nem por isso perdi o grau de bacharel. Deram-mo com a solenidade do estilo após os anos da lei. Uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades, principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada, quer dizer, uma grande fama de folião. Era um acadêmico estróina, superficial, tumultuário e petulante, dado às aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico. Romantismo prático, então essa história, o romântico, lembre, o romântico é o boêmio, né? Pelo menos um tipo de romântico, né? O boêmio que tem essa vida mundana, e aí, claro, com mulheres também, mas não só isso, né? Então, isso ele conseguia fazer na prática. E em teoria, ele acredita no liberalismo, mas isso é muito mais teórico, né? Não tem nada a ver com aspectos práticos da vida política dele. Vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas. Cuidado aqui que essa construção parece meio estranha, né? Mas na verdade assim, é vivendo com a pura fé dos olhos pretos, quer dizer, tendo muita fé nos olhos pretos, então está fazendo referência às mulheres, e das constituições escritas, né? Então ele perceba qual que é a ironia, que a ironia é ele colocar os namoricos dele ali, os seus casos, as suas gandaias, no mesmo patamar das constituições, né? O que é Constituição? A Constituição é algo que veio para desbancar todo o despotismo, né? Então você tem um documento que está até acima do rei, né? E não se engane, a Constituição não precisa você ter só uma democracia ou um regime presidencial, né?
O próprio Dom Pedro I jurou fidelidade à Constituição na praça, que depois ia se chamar Praça de Constituição, e depois foi mudada para a Praça Tiradentes, que é a Praça Tiradentes até hoje no Rio de Janeiro, depois do golpe da República, né? Então é uma coisa, é um marco tremendo, quer dizer que não é mais, nós não estamos mais à mercê dos caprichos de um soberano. Ou seja, se Dom Pedro I ou Dom Pedro II neste tempo quisesse fazer qualquer coisa que fosse contra a Constituição, ele não poderia, né? Só que ele tinha fé nas constituições, mais ou menos como ele tinha fé nos olhos pretos, né? No dia em que a universidade me atestou em pergaminho uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me. O diploma era uma carta de alforria. Se me dava liberdade, dava-me responsabilidade. Olha que mentalidade interessante, né? Machado de Assis meio que pressente aqui o que vai acontecer com os escravos, né? Os escravos ganham lá a sua liberdade. A princesa Isabel, quando deu a liberdade aos escravos, ela tinha um plano para que essa liberdade, né, fosse continuada, digamos assim. Por quê? Porque quando o escravo ganha sua alforria, ao mesmo tempo que ele tem uma liberdade enorme, ele tem uma responsabilidade enorme, e às vezes uma responsabilidade impossível de cumprir, que é, você vai ter que se virar, você vai ter que se sustentar agora, você vai ter que achar emprego, né? A propósito, esses planos, é claro, da princesa Isabel foram abortados, porque com a República não se planejou nada o que fazer com todos esses escravos libertos. E aí vão eles subir para os morros, viverem em condições subhumanas, né? E acontecer toda essa história que a gente já sabe. O diploma era uma carta de alforria. Se me dava a liberdade, dava-me a responsabilidade. Guardei-o, deixei as margens do Mondego. Mondego é um rio muito, muito importante em Portugal. E vim por ali fora, assaz desconsolado, mas sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo de acotovelar os outros, de influir, de gozar, de viver, de prolongar a universidade pela vida adiante. Perceba que os seus grandes planos, né? Ele queria ser o que lá? Um bispo? Um arqueólogo? Um literato? Parece que não seguiram, assim, não vingou tanto, assim. No período da universidade ele não decidiu uma dessas carreiras, então eu quero ser literato, né? Então ele se dedicaria aos estudos, e em todo o tempo que não estivesse se dedicando aos estudos acadêmicos, estaria se dedicando à literatura. Não, ele ficou farreando lá, dando diversas festas, e agora o propósito dele é prolongar a vida universitária, né? Essa vida mais livre, né? Carta de alforria ele acabou de receber. Isso prova, é claro, e o narrador sabe disso, que esses grandes planos que a gente tem, não, agora eu vou ser, o que eu vou ser, né? Agora eu vou mudar a música, né, do Brasil, eu vou ser um grande músico. Esses planos, quando eles são superficiais, não são vocação real, a pessoa pega lá o violão 2 meses, impressiona uma garota aqui, outra ali, acaba indo festear e esquece essa história, né? Esquece a parte do sacrifício que é envolvida nesses grandes chamados.